da Cena Electronics. Olá, eu sou o David Martins do David Martins Engineering e bem-vindos a mais um episódio do podcast Eletrónica Portugal. Então, Cena, o que é que tens para aí para dizer? Olha, isto foi uma semana interessante, muitos trabalhinhos, algumas coisas novas. As placas já chegaram. Não sei se já tinha dito a semana passada que as placas lá da China tinham chegado ou não, eu não me recordo, mas já chegaram. Já estive a olhar para elas, detetei aqui um problemazinho, e aqui nós somos muito transparentes no podcast. Portanto, quando há problemas nós dizemos quais são os problemas, mas eu ainda não descobri qual é o problema, porque ainda não tive tempo para me debruçar sobre o problema. A primeira coisa que eu fiz foi ligar a energia e estava tudo a funcionar, ou seja, isto está a 95% a funcionar, mas está aqui uma coisa que não está muito católica. Mas eu, quando descobrir, eu digo que é, porque isto tanto pode ser de lá como pode ser meu, e se for meu, eu sou o primeiro a dizer que o problema está aqui deste lado. Eu já me tinha esquecido disso, no meio de tudo isto. Lembro-me de estarmos a conversar sobre isso, mas ok, então não houve nenhum avanço. Não. Faz só aí um resuminho muito ao de leve, porque realmente é uma situação estranha do fenómeno que se está a passar. Pois, então é o seguinte, isto é uma placa muito simples, não? Isto é uma placa, é um circuito que eu já fiz o circuito original filo já há 3, 4 anos, é um circuito que já vendeu bastantes unidades, é o mais complexo, está mais apropriado para sistemas de música ao vivo, para andar na estrada, para andar a bater, pronto, está mais protegido, e eu resolvi fazer uma versão mais simples ainda para aquelas pessoas que já têm os estúdios em casa, não precisam de grande complexidade e que não têm problemas, não têm os problemas ou as situações que normalmente acontecem na estrada e ao vivo. Portanto, eu fiz uma plaquinha mais pequenina com um esquemático mais simples, então tirei muitos componentes que não fazem sentido lá estar para esta situação, e recebi as placas. Portanto, isto é um sistema de MIDI que trabalha com dados MIDI, com sinais MIDI. Eu tenho uma placa que tradicionalmente tem 8 saídas e que só 6 é que estão a funcionar. Portanto, em termos esquemáticos, o esquemático é o mesmo, só tira componentes que estavam em termos de proteção, portanto tem que funcionar a mesma. Já tive aqui a pensar se seria do chip, se não é do chip, pronto. Ainda não fiz uma análise, a cuidada que tenho que fazer, mas já estou desconfiado do que seja, portanto é por aí que eu vou começar a autópsia. e acho que, não sei porquê, mas cheira-me que a autópsia vai ser rápida por causa disso mesmo. Porque aí o curioso é que é metade da metade é que está a falhar, ou seja, eram 8 saídas, são 2 ICs que dão 4, e é metade da metade. Não, desculpa, eu do outro dia disse, foi erróneo. O que está a funcionar faz 6 saídas. E o outro, o que não está a funcionar, faz 2 saídas. E depois tem aqui os sistemas de inversão por causa do LED. Depois tem aqui um sistema temporizado todo com passivos e transistor para fazer um temporizado para o LED. Faz o resto do chip. Ok. Portanto, este chip, o problema está aqui. Portanto, o problema está já centralizado. Pronto. Agora só resta ver o que é que... Eu tenho que descobrir isto, porque senão isto não faz sentido, uma coisa tão simples, que isto está mais testado na estrada. Portanto, se eu tenho uma placa nova com o mesmo esquemático, portanto, alguma coisa se está a passar. Portanto, para a semana já hei de ter a novidade do porquê da situação. Bem, mas pronto, na generalidade, falando agora na assemblagem nas placas, eu gostei. Estou a gostar do aspecto. O aspecto está bom. A placa está bem cortada. A placa está bem assemblada, bem estanhada. Os componentes que não são montados não têm solda nos pads, o que é positivo, pelo menos para mim. Foi entregue rapidamente. O custo foi espetacular por cada placa.
Posso-vos dizer que cada placa, ou repeti, já não me recordo se da semana passada disse ou não, cada placa ficou, ou seja, PCB mais componentes, mais assemblagem, mais transporte, ficou-me em, ora isto para euros, ficou-me em 6 euros posto aqui em casa, por placa, para 10 placas. Sim. Isto é um valor que, desculpa lá, isto não consigo encontrar quem me faça aqui estes valores aqui na Europa. Já tentaram dar-me trabalho aqui na Europa, mas eu disse-lhes logo que tenho que combater estes preços. Não é que eu não quero usar os europeus, mas por estes preços e para este tipo de serviço, sim, estas coisas são suficientes. No fundo, resume sempre ao mesmo. Não, pronto, temos que ver. Há uma coisa que eu tenho que realçar, que eu estou a usar os fabricantes asiáticos porque são este tipo de placas e é um mercado que eu quero combater por baixo, ok? Pelo preço. É um mercado que eu estou a combater pelo preço e não pela alta definição ou pela qualidade, não é qualidade, mas é pela tecnologia, ok? Porque eu tenho mais um produto, 2 aliás, que fiz placas cá na Europa porque, pronto, tem já outro tipo de assemblagem, estamos a falar com BGAs, etc. E aí não estou a concorrer pelo preço mais baixo, mas estou a concorrer pela tecnologia. Aliás, nem há concorrência porque não há aquilo no mercado. Pois. Isso. Portanto, olha, a minha semana foi interessante. Sim. Além de coisas do trabalho que eu não posso falar por aqui, gostava de falar, coisas que eu estou a fazer lá nos satélites, mas não posso, infelizmente. Só fazendo a tradução aí desses valores para valores para euros portugueses, que os euros portugueses valem um bocadinho menos. Cá, portanto, as minhas placas lá também ficava mais ou menos esse preço, andava ali à volta dos 5 euros, mas eu no total acabei por pagar cerca de 10 euros cada uma. Pois. Portanto, isto chegando cá entre taxas de importação mais taxas aduaneiras e por aí fora, taxas aduaneiras nada contra, taxas de fretes e tal que já estão subentendidos. Pois. Esse aí é que tenho, pois. Mas bom, eu vou voltar a tomar os comprimidos a ver se me acalmo. Isso porque realmente as coisas para Portugal estão muito complicadas em termos de transportes e fronteiras, porque eu também tive que pagar isso tudo e alfândega, e não foi nada desses valores que tu me deste. No teu caso, dobraram o preço. Sim. O custo total da encomenda já com envio rondava os 70 euros e eu cá paguei outro tanto entre handling e taxas aduaneiras. Paguei praticamente outro tanto. Isso é uma afronta. E, portanto, é uma afronta. Ou seja, porque isto só justifica se tivermos a falar de valores mais altos, em que vais quase para o borderline do escalão, em que, porque as taxas são pelo menos as taxas do handling são fixas. Isso é que é enfim, pronto, não, já do outro dia falei disso, não me quero irritar mais, porque acho uma parvoíce pegada, uma coisa, não faz sentido. Mas não, isso para mim foi o que eu te disse já da outra vez. Isso é complô entre essas empresas e a instituição portuguesa, porque não faz sentido. Os custos estão avultados para uma situação que eles não têm trabalho nenhum. Pois. Tu já pagaste o transporte no outro lado, não faz sentido estás a pagar mais handlings e mais transporte do lado em Portugal. A alfândega, ok, é o IVA, sim. Ok, certo, não discuto isso, mas agora todas as outras alcavalas que eles põem em cima não têm qualquer razão. E eu posso dizer que uma comparação que eu cheguei a dizer na altura, qualquer coisa que eu importe acima de 20 e tal ou 30 libras, eu sei que se puser 20% em cima é o suficiente. Pois. É o suficiente, que é o IVA e mais uns pozinhos para que é o handling deles, mas o handling deles é tão baixo que não faz coisa. Por isso é que eu digo, não compreendo um país que é Portugal, com menos recursos, ter essa situação assim. Portanto isso acontece porque as autoridades deixam.
para que isso acontecer. É a única coisa que justifique. E a não ser que não queiras, seja isto usando transportadoras e por aí fora, podes tentar usar o serviço de postais normais, mas aí vamos para uma guerra ainda pior e entre pagar mais alguma coisa, mas pelo menos saber onde anda o pacote e recebê-lo. Pois. A alternativa é pagar menos, é pagar substancialmente menos, mas nem saber onde anda o pacote e a questão do receber, mais ou menos. Digo isto porquê? Porque tenho, ou seja, à conta dos kits rádios, já vendi várias dezenas, agora tenho. A última vez fui levar aos Correios cá. Porque lá está, o kit foi feito para combater também algo de preço irrisório. Isto era só para a malta ter uma plataforma para trabalhar e para fazer mais alguma coisa, ou pelo menos ter as condições mínimas para ter que ir operar. Então o preço não pode ser nada de por aí além. Mas ainda no outro dia, na quinta-feira, fui levar aos Correios 10 pacotes. Tenho 15 em andamento, ou seja, todos aqueles que enviei estão 10 agora e estão 15 que estão algures num vazio, porque eu tenho pacotes que saíram supostamente de Portugal no dia 17 de Abril, por exemplo, e não estão em lado nenhum. Não, daqui a pouco faz 2 meses. Sim, não estão em lado nenhum, mas ali durante aquelas 2 semanas de Abril tenho alguns 6 pacotes, não estão em lado nenhum, e depois ao longo de Maio tenho os restantes 4 que também não estão em lado nenhum. Reclamar não ajuda muito, porque não existe resposta sequer. Eu reclamei há 10 dias acerca dos pacotes de Abril, não existe qualquer acompanhamento e, portanto, as alternativas, voltando ao busilis da questão, as alternativas ou é pagar ou é esta situação em que me encontro. Pronto, em que tenho malta que entretanto já fez o pedido e já pagou e está à espera, mas por este andar bem pode esperar, porque não vai chegar nada. A única coisa que vai funcionando é a distribuição interna, é nacional, bom. Mas estás a ter esse problema para a Europa ou internacional, extra-Europa? O grande parte tenho acho que só a Europa, acho que só tem só há um problema. E tudo o restante é Brasil, Estados Unidos, Austrália e Japão. Todos eles perdidos. Quer dizer, perdidos não estão perdidos. Aquilo que eu tenho feito é vais aos correios internos de cada país e pões o tracking do CTT. Eu costumo usar o 17 Track, que é um site que utiliza um grande número de serviços de postal service, em que tu colocas o ID do pacote, colocas o tracking e ele vai procurar em vários, ou seja, nem precisas dizer qual é que é a empresa que vai fazer o handling daquilo, ele vai procurar neles todos e algum há de encontrar. E de todos estes pacotes, usando essa ferramenta, só aparece CTT Portugal e só aparece o registro de saída. No dia X saiu, aparece então Lisboa International Dispatch e bom. Olha, os correios estão muito atrasados. Posso dar um exemplo. Há cerca de 3 semanas saíram de Itália 2 encomendas, 2 pacotes para mim de 1 kg cada um. Mesmo 1 kg, 1,50 kg, 1,1 kg, porque aquilo a base é 1 kg e depois tem mais a embalagem, portanto. Foram 2, saíram em dias diferentes do vendedor, mas saíram de Itália no mesmo dia. Passaram 3 semanas que eu tive a penar que eu mais cheguei a Portugal,
E só ontem, sábado, é que entrou no sistema de Portugal. Só ontem. Portanto, 3 semanas, e agora, pronto, agora é capaz de ser mais 1 ou 2, vai navegar na alfândega, e depois como há pouca gente, os correios estão atrasados, etc. Como entrou na Itália, é possível que não tenhas que passar pelo sofrimento da alfândega, mas bom. Não passa, mas pronto, mas vai ter que transitar pelo sistema e até chegar à distribuição de Lisboa, e depois de Lisboa vai lá para onde tem que ir. Isto se entretanto chegar ao posto de distribuição e validarem para entrega, porque só aqui um à partezinho, há um companheiro que ouve este podcast e está lá também aliás, não está, mas ouve este podcast e ia dizer que estava lá na confraria, mas não, em que eu enviei o kit, ou seja, Portugal, chegou a Lisboa, morada correta, tudo correto, chegou a Lisboa, deu meia volta e vieram-me entregar novamente sem uma justificação de porque é que não foi entregue, nada, zero justificação. Ou seja, eles é como se subitamente trocassem a morada do destinatário pelo do remetente. Segunda vez volta a fazer a mesma coisa, exatamente o mesmo label, tudo igual, é entregue. Esse e os outros todos. Pronto, ainda bem. Pronto, ainda bem, pelo menos já despachaste esse agora. Ainda bem que tens tido saída desse kitzinho, ainda bem. Sim, mas para quem estiver a ouvir isto, isto é uma dor de cabeça terrível, e eu já tinha comentado contigo, eu vou despachar os kits que tenho aí e não vou fazer mais. Não é porque eles não estejam a ter saída, é mesmo porque isto foi feito com um propósito, que era ser um kit muito simples, uma espécie de uma EVB para uma comunidade que estava a desenvolver em torno do Tal IC Rádio. Esse Tal IC teve nas últimas semanas, mês, teve uma procura enorme. Muitos dos fornecedores já não têm, já estão a zeros, mesmo chineses, está tudo a zero. Os que ainda têm dobraram ou triplicaram o preço. Aquilo começa a mirrar, e é assim, eu tive a oportunidade de comprar até bastantes a bom preço, mas sinceramente o trabalho que me dá tudo isto não justifica. Pronto, lá está. Isto foi a história do kit, como disse da última vez, foi uma colaboração minha, porque identifiquei-me com a ideia daquilo, uma data de malta a tentar fazer um receptor HF mega simples em torno de um IC. Simpatizei com aquilo e acabou por ser uma espécie da minha contribuição para aquela temática. Pronto, mas já fiz a minha parte. Saíram ao total cerca, quase 50 kits. Foram agora eram 30 deste material todo, mais PCBs e tal, e era os 20 conjuntos que eu tinha arranjado de forma de fazer ao início. Portanto, logisticamente isto cansa um bocado, ter que estar a verificar se todos eles colocam a morada correta de coisas tão simples como essa, criar o label para todos eles, montar, porque as bordas vêm semi-assembladas, mas não é o suficiente, porque lá está, esses ICs rádios, se eu fosse primeiro, provavelmente eles não assemblariam lá, porque não há stock. Há stock só tipo mercado negro. E então isto teria sempre, e tenho sempre que montar aqui em casa, e o esforço conjunto não compensa. Compensaria para outro tipo de quantidades, mas e também para outro tipo de produção. Pronto, isto assim não foi sequer pensado para isto, e já se estendeu para muito mais unidades do que eu estava a contar. Olha, compreendo perfeitamente. Sim. Neste caso, estas plaquinhas pequenas, eu estou a fazer mais isto para criar branding, para criar marca.
É mais para criar marca do que realmente para tirar algum proveito disto. Também não dá trabalho nenhum, as placas vêm montadas, só preciso pôr as fichas DIN, MIDI e mais nada. Portanto, é trabalho que eu não tenho. Mas como tenho já a parte do handling e shipping, já tenho tudo agilizado em termos de... Deixei de usar caixas e coisas especializadas para usar daqueles, para usar o tipo de embalamento. É tudo mais rápido. Sim. E já sei que já são há alguns anos a fazer isto, por isso. Olha, é mais por carolice do que por outra coisa. É para nos mantermos ativos. É isso. Portanto, olha, foi uma semana ativa e para a semana a mais. Sim. O que é que temos esta semana para falar? Ora, esta semana temos aqui só um pequenino à parte aqui do lado da Maxim, uma coisa muito simples. Eles fizeram um add-onzito, um script para usar no Excel que calcula automaticamente os valores, as séries E, que são basicamente as percentagens de erro dos vários tipos de resistências e por aí fora. É comum terem as séries E3, E6, E12, por aí fora. Pronto, que corresponde depois às tais resistências de 1%, mais ou menos 1%, mais ou menos 5% e por aí fora. E portanto eles fizeram um scriptzinho em que pode ser feito todos os cálculos da malha de resistências, sim. E não só na folha Excel, e depois usando este script ele faz logo a conversão para o tipo, ou seja, para o erro que nós escolhemos, para o tipo de E que nós escolhemos, ele depois ajusta para o valor mais próximo. E portanto, olha, dá-me jeito quando queremos fazer divisores de tensão e séries de resistência, isto dá-me jeito. Sim, lá está, não é nada por aí além, é um add-onzinho simples. Eu por acaso tenho usado um outro da Texas, que está online. Acho que é só procurar por Texas Instruments Voltage Divider e vai aparecer uma paginazinha com um calculador mega simples e dá para calcular, aquilo tem uma tabela dos dois lados, dá para calcular logo um array de coisas destas, em que se entra logo com o tipo de E também, o que é que os rácios, qual é que é a tensão de entrada, de saída, blá blá blá, pronto, e ele calcula logo para o range mais próximo e dá também todas as alternativas possíveis. E se as alternativas é muito bom, eu quero entrar com 5V, quero ter um divisor resistivo para 3.3 e quero usar o que tenho cá por casa. E portanto ele lista logo as várias hipóteses todas, nas várias... introduzindo nós, mas isso acaba por ser igual qual é que é a ordem de grandeza, mas isso, introduzindo ou não, pouca diferença faz, ou seja, ter 13 capas ou ter 130 capas é o mesmo, o rácio depois será o mesmo, mas pronto, também é outra tool muito, muito simples. E existe aí também uns tipos da... Bom, eu mais logo vou-me lembrar disso. Há uns tipos, aquilo é qualquer coisa, Electronics Engineering qualquer coisa. É uma espécie de um site até muito, muito limpinho, que tem uma base de dados de múltiplas calculadoras, em que se consegue calcular ali de tudo um pouco. Filtros, striplines, microstrips... uma carrada de coisas, e aquilo está tudo ali no mesmo sítio, portanto é engraçado, mas por acaso agora não me estou a recordar, mas é qualquer coisa, aquilo é Electronics Engineering qualquer coisa. Sim. Essas calculadoras dão muito jeito. Portanto, olha, fica aqui esta da Maxim nova com a macro de Excel, e vou também pôr lá no documento das notas do podcast, vou lá deixar essa tua da Texas,
Já aqui tenho... É isso mesmo, é esta mesmo. O aspecto da página é o que é. Já JavaScript antigo, se não me engano. Sim, isto é mesmo muito, muito simples. Mas pronto, eles têm aqui para N96 e E24, que será as de 1% e as de mais ou menos 5%. Pronto, dizem só selecionar qual é que é a ordem de grandeza e ele lista logo as hipóteses todas. Lá está, é algo mega simples que não é uma coisa que tenha qualquer dificuldade a calcular ou fazer até mesmo um scriptzinho simples para o Excel, só que já está feito e um gajo usa disto à carrada, porque começa-se a pensar, vou ali só ver, pronto, e lista logo uma série de hipóteses e por aí fora, é que isso. Exatamente. Muito bem. Olha, apareceu, não sei se fui eu que pus este artigo ou foste tu, aqui dos testes de certificação. Eu acho que fui eu. Sim. Eu achei muita piada ao artigo, que é um artigo muito, muito curto, mas de qualquer maneira foca em alguns pontos muito interessantes. No caso dos testes de certificação e compliance que nós poderemos ter que fazer para os nossos produtos. Nem sempre há essa necessidade, devido também qual é a saída do produto, quantas unidades, qual é o mercado, etc. Mas se for caso disso, este artigo que é muito curto e é feito por um profissional da LERD, este pessoal da LERD, que é a malta da RF, módulos e antenas, e que foca simplesmente em fazer o design o mais certifiable, como é que se diz em português? Certificável. O mais certificável possível, estudar em profundidade qual é o mercado que nós vamos ter que abranger ou certificar para, conhecer em detalhe os estándares desse mercado e depois muita documentação, ok? Portanto, isto parecem-se coisas muito, muito extensas, mas na realidade, assim que soubermos qual é o mercado em que nós temos que operar, automaticamente nós vamos buscar o standard para esse mercado e automaticamente nós sabemos, ou deveríamos saber, qual é o tipo de design que nós temos que fazer para que o nosso produto passe a certificação sem qualquer pelo menos sem problemas de maior. Pois, não era bem essa palavra, mas sem qualquer notice, sem qualquer não faltar a palavra, mas pronto, mas do outro lado estou-me a perceber. Eu convido-vos a ler este artigo. Eu aprendi muito, eu melhorei. Agora eu vou contar, antes de passar a palavra, vou contar aqui uma história. Eu aprendi e melhorei muito o meu design a cada certificação que eu fazia. Cada vez que eu ia à câmara anecoica ou ia à câmara portanto, havia os testes de radioelétricos, como os testes de nós temos os testes de radiação e os testes de condução, ok? Os tais EMC e EMI. Exatamente. E independentemente de qual eram os testes que eu tinha que fazer, cada vez que eu saía da câmara, eu já vinha com ideias novas e melhorias para o design seguinte e para os projetos seguintes. E houve um sítio muito interessante onde eu trabalhei, onde me deu bastante confiança nos designs seguintes, porque aprendi muito aí. Mas eu passo-te a palavra, já vou contar o resto da história, passo-te a palavra agora, de certeza que deves ter algo a dizer. Sim, entre outras certificações em que estive envolvido, houve uma que já passou algum tempo e depois, entretanto, o projeto também ficou num estado que sinceramente não sei depois o resultado concreto. Mas isto para adicionar aqui ao que estavas a dizer, que existem
algumas coisas, ou seja, quando se leva um equipamento a certificação, além das unidades que são existem testes que são puramente destrutivos e, portanto, além das compliance todas e por aí fora, são executados alguns testes que acabam na destruição do equipamento. Mas no caso de robôs que têm uma componente mecânica, por exemplo, isto é só era só o que eu queria adicionar, as entidades certificadoras não têm a plataforma de testes para o robô. Isso não existe, e compreende-se, seria muito complicado eles terem isso para todos os robôs e por aí fora. Pois. E então e no caso do IEP, sim, na altura, sim, no caso do IEP para testes, para fazer certificação de compliance eletromagnética, era necessário construir uma carga mecânica, ou seja, nós tínhamos que ter um motor, os motores do robô a trabalhar em carga, porque em vazio passa pouca corrente e há pouca ruideira por aí. Sim. Mas teríamos que ou seja, fazia parte do equipamento a entregar ter algo que mecanicamente fizesse esforço nos motores para testarmos a nossa própria eletrónica, e não poderia ser, teria que ser tudo puramente mecânico, ou seja, o próprio travão não poderia ser um travão eletromagnético ou coisa do género, que é algo muito mais simples de fazer, imensamente mais simples de fazer. Tinha que ser tudo mecânico e por aí fora, para não interferir depois nas medições e por aí fora. Portanto, isto de levar equipamentos a certificação e por aí fora, navega um pouco ao sabor daquilo que se vai fazer e que tipo de certificação é que é e por aí fora. Portanto, quase sempre quase sempre as certificações são ligeiramente diferentes umas das outras, porque os equipamentos também o são, a não ser que esteja sempre a recertificar a mesma coisa. Pois. Aí sim mantemos sempre dentro do mesmo padrão, mas sempre que se existe rádio, lá teremos que ir a fazer certificação RED. Se existe qualquer outra ligação, se existe alimentação externa cujo transformador, por exemplo, não esteja já pré-certificado, lá teremos que fazer aquelas certificações de baixa tensão e por aí fora. Portanto, isto é sempre, e cada produto é algo diferente, e cada certificação torna cada certificação desse produto diferente é inerentemente já diferente também. E portanto era só isto que eu tinha aí para acrescentar. Sim, muito positivo. O que estavas a dizer, pronto. A nível depois de cenas mais simples, ainda não há muito tempo houve uma certificação de uma antena dual band. Não sendo eu um RF designer nem coisa do género, mas os constrangimentos que o sistema estava sujeito, não existia uma antena comercial que nos safasse. Pois. Então, depois de me sentar e analisar a coisa com calma, decidi avançar para o desenho de uma antena de uma dual band. Pois. Usando felizmente equipamento de rádio amador que já não usava há muitos anos, mas fico contente por saber que aquilo, os cálculos não variassem muito. Pois. E apesar de ter algumas ou seja, da impedância não está perfeita, mas depois aí num VNA a gente já afina ali um bocadinho, já vê para que lado é que aquilo tomba. Pois. Fiquei muito surpreendido com isso, porque a quantidade de iterações foi muito pouca. Eu em 3 iterações aquilo ficou funcional com a medida certa, e acabou por safar ali um bocadinho a coisa. Pronto, isto pois. A nível de certificações é só isto que eu tenho, não tenho muito mais, é só invenção. Eu tenho 2 histórias engraçadas. A primeira tem uns aninhos já valentes, estava ainda em Portugal, foi uns anos antes de eu emigrar, e estava fui a certificar uns smart meters que eu estava a desenhar.
smart meters para a eletricidade. E então tínhamos marcado lá na Anacom, salvo erro, nós fomos a Barcarena, exatamente. Aí marcámos para uma manhã para fazer a certificação do condutor em condutividade e pronto, tinha que aguentar os trovoadas e aquelas todas descargas, aquela coisa toda. Sim. Preparei dois contadores no dia anterior, estava tudo prontinho, portanto, aquelas coisas todas, não é? Aquilo estava tudo a funcionar no laboratório, tínhamos feito uns pré-testes no laboratório, uns elétricos e de radiação com umas varinhas que se poupa imenso dinheiro. Exatamente. Pronto, todos fomos lampeiros, os dois, eu e outra pessoa com quem eu estava a trabalhar. E chegamos lá, liga-se o meter, liga-se o contador ao aparelho de testes que a Anacom lá tem. É uma caixa metálica com tampa de vidro, aquilo é fechado, tem depois as entradas de energia, tem lá liga do gerador, ligadas ao gerador de alta tensão, de picos, faz os testes das normas. E nós todos já sabíamos, este é assim, o design vai passar porque nós já tínhamos feito todos os pré-testes, isto vai passar. Assim que é ligado à energia, eles arrancam com o teste a primeira descarga elétrica. Só ouve-se mesmo aquele estalar de do spark da faísca. Da faísca, uma grande faísca dentro da caixa e depois, obviamente, o Magic Smoke. E eu olhar para aquilo incrédulo, mas eu assim, mas que é isto? Que é isto? Epá, e eu assim, pronto, não vale a pena testar o outro, não vale a pena testar o segundo, porque se o primeiro aconteceu isto e eles são exatamente iguais, mais vale parar já o teste. Fazemos marcou-se para a semana seguinte. Cheguei ao laboratório que faltava um componente especialíssimo na entrada do meter, que era um varistor. Opa, olha, eu assim, então, mas quer dizer, eu não passei a certificação pela falta de um componente que lá devia estar e eu não montei. Então, isto para dizer o quê? Vocês certifiquem-se 2, 3, 4, 5, 10 vezes que antes de ir para a certificação têm tudo montado nas PCBs. É claro que na semana seguinte chegámos lá com a confiança redobrada e o meter passou a certificação completa, tanto em conduzida e radiada. Radiada que não tinha ruído nenhum. Mesmo, aquilo era mesmo estava no nível de ruído do Roland Schwartz, não mostrava nada. Pronto, essa foi a primeira história mais cómica, mais do tipo de, antes de ir para uma certificação, verifica mesmo se está tudo montado na PCB. Mas o que foi engraçado é a minha cara de incrédulo olhar para aquilo e eu assim, mas como é que é possível? Isto não devia estar a acontecer. E os gajos, o outro meu colega ria-se que eu assim, mas estás-te a rir, isto não tem piada nenhuma. Mas pronto, olha. Depois a segunda história já estava aqui, estava ali nos aspiradores. Já posso falar disto porque já há bocado comentámos isto, já não estou fora do NDA. O NDA já não está ativo, portanto já posso falar deste projeto. Foi quando vim para o Reino Unido, fui para a Dyson, para os aspiradores, e estava na equipa do robô aspirador. E então é claro que na parte final tínhamos que fazer todas as certificações, e a Dyson tem não precisa de ir posterior, porque tem 2 câmaras anecoicas gigantes para fazer toda a certificação de radiado e conduzido também. Na casa, pronto, aquilo como está tudo pré-certificado pelas instituições externas, basta mostrar que o teste foi feito e os gráficos, a documentação toda, e está a coisa feita. Tive de fazer 2 testes. O primeiro foi o robô em si. Portanto, o robô era super complexo, aquilo não tinha nada linear, a única coisa que era linear era a bateria, tudo o resto era comutado, todas as alimentações comutadas, aquilo havia muita comutação ali por todo lado. Demorámos algum tempo até encontrar o ponto caramelo,
aprendi bastante aí. Uma das placas principais onde fazia todo o processamento de imagem da câmara teve de ser redesenhada, porque eu, quando lá cheguei, detectei que estavam todas as pistas, toda a alta velocidade estava no exterior. E eu tipo, isto não pode estar assim, temos que pôr isto tudo no interior. E isso, pronto, fez com que essa parte passasse logo. Depois foi só partes de alimentação e de motores, conseguiu-se reduzir bastante o ruído para ficar tudo abaixo do patamar. Mas a história é realmente, durante esses testes, ganhei amizade lá com os colegas das câmaras. Eram os dois italianos, super fortes em RF. E eu estava responsável pelo projeto da docking station, onde o robô ia estacionar e fazer a carga. Portanto, eu fiz toda a eletrónica para isso. Aquilo tinha uma parte eletrónica de ligação de energia, de um transformador externo, tinha uns pinos onde carregava a bateria do robô, e depois também tinha uma RF por RFID para detectar que era o robô correto. Portanto, aquilo tinha ali, era um mix signal, de parte não tinha nada linear, porque o que chegava do transformador externo, do alimentador, já vinha cometado, era a alimentação cometada na plaquinha, tinha RF, portanto era ali um mix de coisas. E eu assim, bom, isto cumpria as normas todas, está tudo aqui bem compactado, está assim, e assim, confiança, vamos lá, confiança. Fui lá ter com o meu colega, olha aí, arranja aí meia hora, isto vai ser um instante, não precisas ser todo. Isto é um instante, isto é só para saber, só para ver se está mesmo ali abaixo do coisa, ali abaixo do patamar, pá, na boa. E ele, está bem, então vamos marcar uma hora. Não é preciso, isso, um quarto de hora, meia hora chega. Está bem, marcamos uma hora para isto. E eu cheio de confiança, quando lá fui para a câmara, pus a base station com um robô em cima só para simular que estava a carregar a bateria, depois o cabinho esticado do transformador, do alimentador até cá abaixo, ao chão onde aquilo estava ligado, com as normas todas. Saímos da câmara, fomos lá para o escritório onde estavam os medidores, os Roden Schwartz, aquela coisa toda, e eu assim lá descontraído e tal, assim mais atrás, quando eles começam quando eles ligam, fazem o primeiro scanning, o primeiro sweep, que é rápido, é só piques. E eu assim, ok, faz lá aí um scanning mais lento, vago. Esses piques, isso é aí do qualquer, é o transformador de alimentação, isso não, faz lá aí a média disso tudo, vá. Bom, estávamos ali depois de 10 minutos, um quarto de hora de scanning lento, e pá, aquilo estava ali uma picalhada, e eu já, então, mas o que é que se passa com isto? Mas isto não devia estar assim. E eu assim, ok, sem stress, fui para a minha mesa e pedi a eles para me mandarem o relatório. O relatório, só o screen grab dos gráficos, e fui medir os picos, a frequência dos picos, porque a magnitude não me interessava, queria a frequência. Pá, detectei que aquilo era a fonte de alimentação interna que me estava a fonte de alimentação. Ou melhor, exatamente, o chip DC-DC na plaquinha que fazia a gestão energética da entrada e saída da carga do robô e da parte do RFID. Era a mesma frequência de comutação do chip, com uma variação, porque o chip fazia não era frequência fixa, fazia assim uma variação para sim. Aquelas para melhorar a eficiência. E eu, então isto, pronto, então, ok, então estás-me a radiar, de certeza que me estás a radiar pelo cabo que vem do externo do transformador, e estás a radiar pelos contactos do robô e pelas linhas do robô. Está bem, opa. Disse ao meu colega lá dentro, olha, daqui a meia hora estou aí outra vez. Já? Epá, isso não dá, não, daqui a meia hora estou aí. Fui lá ao laboratório, tirei dois common mode dois transformadores de modo comum. Liguei, fiz aquilo, foi mesmo à tuga. Aquilo foi lá um horror dentro. Aquilo lá no laboratório foi um horror quando viram o que eu estava a fazer. Cortei a PCB, liguei lá mesmo assim um transformador à entrada e um transformador à saída. O transformador à entrada de energia do alimentador externo, e outro para a saída, para os contactos que iam, para as agulhas que iam tocar na carga do robô. Mas aquilo foi mesmo uma entrada e outra à saída. E eu, isto agora vai passar. Mas agora, confiança absoluta.
Fui lá outra vez para a câmara anecoica. 0. Estava aquilo, eu assim, até estava melhor do que eu estava à espera. O ruído, aquela ruideira normalmente que tem sempre fontes comutadas. Sim. Aumenta sempre um bocadinho olha, estava impecável. O meu colega lá da câmara, lá os italianos olham para mim, pá, o que é que tu fizeste? Epá, isso são segredos portugueses. Mas depois expliquei-lhes é um choquezão com umas navalhas e tal. Mas olha, mas foi engraçado porque foi mais uma daquelas coisas. E hoje em dia estão-me sempre a dizer: epá, Alcena, pões tanta proteção, tanta coisa, tanta filtragem nas tuas coisas, são componentes a mais. Deixa estar. Deixa lá estar o componente. Primeiro a gente vê se está tudo, monta tudo e depois começa a tirar. Quando deixar de funcionar, voltas a meter outra vez o que estava. E é assim que eu faço, porque mais vale prevenir do que remediar. E esta foi uma história longa, mas a cada vez que vou às câmaras nessas alturas, agora não tenho ido, tenho os meus colegas que fazem do fabrico, fazem isso por mim, mas nesses anos aprendi muito, e aprende-se muito, tanto com os nossos erros como depois com a resolução e com a conversa com os outros colegas que lá estão, que dizem que aparece lá cada coisa, e aparece. Sim, porque essa malta vê o teu e vê o dos outros. Sim, vê todos. Vêm todos. Está bem, sim senhor. Olha, estavas a falar daquilo, depois a gente remove até deixar de dar. Acho que há uma história qualquer de uma empresa qualquer de televisores, acho eu. Que aquilo era assim também, chegou lá o boss, diz que queria reduzir custos, e tal, isto não dá, não se pode reduzir custos e tal. Ele pega numa televisão e um alicate e começa a cortar condensadores. Exato. Não, ouvi isso lá no canal do Dave Jones, pois. Sim. Sim, o gajo começa a cortar condensadores e tal, corta. Passado um bocado, isto ainda está a trabalhar, estão a ver? Vocês é que não querem reduzir custos. E depois volta outra vez para lá e corta. Até que depois há um que deixa. Bom, este aqui faz cá falta. Vamos soldar este outra vez. Solda, corta outra vez. Então aquilo... eu acho que a história era mais por causa dos condensadores de bypass. Aquilo tinha o mínimo do mínimo. Aquilo que ele deve ter cortado tudo para aquilo trabalhar. Pronto. Faz lembrar outra história que eu ouvi do... Conta lá. já agora que estamos nestas historietas, de um colega que eu conheci quando estava na Dyson, mas era o colega do lado que estava na Malásia, do escritório da Malásia, contou-me uma história que tinha trabalhado num fabricante de brinquedos na China. Ele era chinês e tinha ido para a Malásia, tinha migrado também. Então estava-me a contar que os fabricantes de brinquedos não querem usar componentes. Portanto, o primeiro circuito não tem nada. Normalmente tem um micro, não é? Aquilo é um micro, daqueles micro de China que custam 1 cêntimo. Sim, que aquilo vem no... Como é que é? Naquelas... Aquilo tem um nome, agora está-me a falhar, naquelas bolas... Sim, aquilo ele não tem encapsulamento, aquilo é montado lá com bounding ou coisa do género e depois metem a cola. Depois tem um epóxi por cima, aquilo é um epóxi e pronto. Aquilo fazem assim, é o mínimo. E obviamente, na maior parte das vezes, nunca não funciona. Então ele disse-me que eles iam pondo componentes um a um até começar a funcionar. A partir do momento, olha, está a funcionar, ok, então vamos verificar a robustez do funcionamento em temperatura, em vibração e em tensão, até verificar se está a funcionar. Às vezes tinham que pôr mais 1 ou 2, mas aquilo era... A gente olha para os brinquedos, aquilo não tem nada. Tu olhas para a eletrónica dos brinquedos, aquilo... Não é? E estamos a falar de coisas que têm que custar 1 ou 2 cêntimos uma placa. Não pode ser mais. Não é? Sim, e há coisas que se vê por aí à venda, mesmo brinquedos. Há coisas que se vê por aí à venda que, meu Deus, como é que aquilo... Primeiro, como é que aquilo é vendido, sequer. Pois. E depois, ok, é vendido... Mas isto é para chegar até onde? Porque isto não com esses brinquedos mega baratos, tipo, sei lá, os típicos caminhões de bombeiros, tem umas sirenes e mas tu abres aquilo é não tem nada.
a diferença entre os fios que ligam aquilo, mesmo os motorzitos, que aquilo às vezes anda um bocadinho para a frente, mesmo esses motorzitos, o fio que liga ao motor até à placazinha do driver, aquilo é um fio de cabelo. Aquilo é um fiozinho de cabelo. Como é que é? Isto aqui, um fio de 0.1 mm, dá, então fica, é este aqui, isto não se mete 0.15 sequer, que já estamos, não, é 0.1 que lá está, 0.1 que vai ter que ir. Exatamente. Pá, eu até me admiro como é que eles gastam dinheiro em isolamento, no isolamento plástico do fio, se sairia muito mais barato passar o cobre todo em esmalte, esmaltar o fio todo e trabalhar com ele assim. Exatamente. Não, são fabricos completamente diferentes. O mercado dos brinquedos é o mercado dos prémios. Tem que espremer, porque aquilo não tem que ser o mais barato possível, porque obviamente depois vem aquilo tem que se vender ao preço do nada, que é para depois cá no Ocidente haver descontos de 90%. E aí mesmo assim ainda haver lucro. Sim. Para todos. Por isso, os mercados de brinquedos, roupas, sapatos, não sei o que, isso tem muito lucro. Bem. Ok, então, olha, tenho aqui uma coisa para falar que já anda aqui. Vamos falar de mais uma, se calhar, antes de. Sim. Antes de. Que já anda aqui a ser arrastada já há algumas semanas. E que é o quê? Eu descobri aqui nas 50 mil publicações que eu tento acompanhar, sublinhar o tento, que é a EDN, e aqui o mês passado alguém, já não sei onde é que foi, acho que nos Estados Unidos, mas também não é relevante, fez um teardown, ou seja, uma desmontagem daqueles sticks agora que se põem nas televisões para poder ligar a televisão à internet, e tem os Chromecasts, o Amazon Fire Stick e há mais uns quantos. Pronto. Este teardown é do Amazon Fire TV Stick. Eu resolvi pôr este aqui para falarmos. Porquê? Porque... Olha, só uma coisa. O nome ao menos está correto? Amazon Fire, será que dá mesmo? Não, eu compreendo que aqueles que queriam fazer o Fire Stick, o Fire, pronto, queriam dar fogo à peça, mas como se costuma dizer na gíria da banda de cidadão, e quem a rádio amador, acho que vai se rir daquilo que eu disse. Dá fogo. Sei que algumas pessoas estão aqui e ouvem. Ora bem, eu pus isto porquê? Porque eu vou deixar este link outra vez no documento das notas do podcast, para vocês verem a quantidade de eletrónica miniaturizada cá num brinquedo destes. E que isto é uma coisinha pequenina. Eles põem aí uma moeda de 1 cêntimo. Não sei se é 1 cêntimo americano. Cêntimo dólar. Não conheço bem. Bom, sim, a moeda, pois, não se consegue perceber. Para servir de exemplo. Mostram realmente aqui as partes, as caixinhas de Faraday, onde estão os componentes. Mostram as antenas em PCB. São várias, já vou explicar porquê, e depois descrevem quais são os chips que estão a ser usados. O processador principal é um Broadcom, que é um dual core ARM, que está a correr a 1 GHz e que tem um core também de gráfico, como não podia deixar de ser, para ligar uma televisão isto tem que depois dar o sinal. E ainda tem depois outro Broadcom que era, aliás, eles compraram a Cypress para ficarem com este IP, e é um chip que faz dual band Wi-Fi e Bluetooth, portanto isto tem as duas bandas. Aliás, desculpem, a banda é a mesma, mas o serviço aqui é diferente, portanto também aqui são duas antenas diferentes, e as antenas são embebidas na PCB, são patches. Depois no outro lado, isto está super miniaturizado, no outro lado tem uma gaiola, uma caixinha de Faraday, onde tem uma parte muito importante, que é a memória. Tem uma memória DDR2 de 1 GB. E vocês perguntam, mas porquê é que a memória está numa caixa de Faraday e não está os rádios e não sei o quê? Porque a memória é muito
a memória, quando está em campos de eletromagnéticos, ela tem muitas falhas. E como temos de trabalhar a alta velocidade, mantê-la numa gaiola é a melhor alternativa para que não tenha problemas com o eletromagnetismo. Ainda tem uma 8 GB de MMC, ou seja, é tipo um SD card, mas é em formato chip. Uhum. E pronto, essencialmente é isto. Pronto, isto está em imagens, okay, um teardown são imagens. Vocês vão ver pelas imagens que como esta montagem foi interessante. Perdão, este teardown foi interessante para ver como é que uma coisinha destas é feita. Mas isto também, quem vê vê os outros, são quase todos iguais. E eu já vi outros. E achei interessante pôr isto aqui, porque aprendo sempre muito também com como é que os outros fazem eletrónica, não é? David? Olha, sinceramente, isso está mais ou menos dentro do esperado. Pois. Mas eu estava aqui a tentar, quando começaste a falar das antenas e tal, e comecei-me a lembrar, porque eles falam aqui a dada altura que agora o BCM 43242 que Sim. Que era da Cypress, aliás, que era foi comprado pela Cypress. Uhum. E eu estava aqui a ver Wi-Fi, BLE e tal, e estava-me a lembrar que eu já tive nas mãos algo deles, e eu estava aqui a procurar num bocadinho se encontrava, e encontrei, e isto vale a pena, para quem goste isto é um pequeno à parte, mas recomendo vivamente, aliás, mesmo que não gostem da RF, mesmo que não gostem, vale a pena procurar no Google só o seguinte: o WICD, WICED, o WICD EVB. É uma EVB da Cypress, mas o chip era da Broadcom, e daí eu estar a associar esta notícia. E eles têm a antena que eles têm é das coisas mais espetaculares que eu já vi a nível rádio. É isto. E eu estava aqui à procura nas fotos da notícia se eles teriam algo semelhante, mas não, efetivamente parece-me que eles isolaram isto e tem mesmo duas antenas separadas. Tem uma para a frente que, se tivesse que apostar, diria que seria do Wi-Fi. Tem uma lateral que, se tivesse que apostar, dizia que era de Bluetooth, mas também não quero estar... não tenho conhecimento para isso, mas recomendo vivamente. Peço desculpa aqui por esta parte. Não sei, eu vou tentar encontrar uma imagem mesmo em condições desta EVB, porque eles tinham um combo. Isto, a malta, quem sabe da RF sabe e acabou. E estes gajos tinham um combo, e a Broadcom, RF e Broadcom, aquilo andam de mãos dadas. Sim, sim. E eles tinham este tal combo desta tal EVB que eu me estava a lembrar. Eles tinham Wi-Fi e Bluetooth na mesma antena, e a antena era um fractal. Pois. E isto é das coisas das coisas mais maradas que há. E acho que marado é mesmo a palavra que assenta aqui, porque ok, calculem agora comprimentos de onda e tal nisto. Compreendo aquilo que tu dizes. Eu realmente tenho pena de não poder falar o que se passa lá no escritório agora. Eu tenho lá uma colega e uma senhora que é a mágica do RF. Ela faz as antenas que ela faz. Eu não sei como é que ela vai buscar aquilo, mas as antenas são fabulosas. São fabulosas, têm design primeiro espetacular e passam, e têm um ganho, têm um comportamento muito, muito bom. E para mim ela é uma mágica, uma maga do RF. Ela faz magia com aquilo, a senhora. É espetacular, por isso compreendo aquilo que tu dizes, sim. Eu vou encontrar mesmo isto, não está a ser fácil.
Eles entretanto já lançaram vários modelos depois e por aí fora, pá. Mas eu vou mesmo encontrar isto e vou lá meter no tal documento, porque pá, recomendo vivamente, mesmo para quem esteja só na área da engenharia eletrónica e não esteja muito virado para a parte RF, mas traz certamente o entendimento de saber apreciar um desenho destes. E eu vou encontrar lá e vamos deixar lá no documento. Pronto, tá, e da minha parte é só isto por hoje. Esta semana estamos conversados. Obrigado mais uma vez à vossa participação desse lado, porque semana a semana vamos em 11 episódios, não é? Nós fizemos uma reflexão a semana passada, como devem ter reparado, não houve um post do nosso podcast, mas estivemos a fazer uma reflexão dos 10 episódios passados, estivemos a conversar se continuaríamos, como é que havíamos continuar, o que é que havíamos fazer no futuro, e cá estamos outra vez. Portanto, obrigado pela vossa colaboração desse lado, participação. Estamos a receber mensagens de pessoas que têm ouvido e têm gostado. E atenção, esqueci de dizer ao início, temos o podcast em várias plataformas e agora também na plataforma da Apple Podcasts, ok? Tanto entre a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e as outras todas que lá estão nas nossas páginas. Agora junta-se também à Apple. Que também é uma importante, porque eu sei que estes mais importantes estão ligados para outras plataformas de streaming de áudio e de streaming de rádios por internet, tipo as colunas da Sonos, os sistemas da Sonos e outras. Não consigo precisar mais, mas eu sei que pelo menos estes grandes têm essas plataformas todas incluídas para fazer o streaming. Portanto, obrigado a vocês, são vocês que nos suportam deste lado. Nós continuaremos. Se houver alguma sugestão da vossa parte, façam favor de nos enviar. Podem nos enviar pelos e-mails, diretamente por mensagens de redes sociais, e alguns que nos conhecem pessoalmente têm os nossos telefones, podem falar connosco diretamente. Obrigado, da minha parte, obrigado. Sim, e da minha também. Um agradecimento a toda essa malta que tem pelo menos dado algum feedback do que é que está a achar, do que é que se pode fazer diferente, do que é que queriam ver diferente. E tudo isso também faz parte da reflexão que tivemos a fazer na última semana, e que eventualmente poderá levar a algumas alterações futuras, mas isso, cada coisa a seu tempo. Para já vamos trabalhando aos poucos e vamos tentando manter esta iniciativa aos poucos também. E é tudo por agora, senhor. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se não, por esta semana está tudo. Fechamos a loja. Até para a semana, obrigado a todos e bem-aja. Até para a semana, tchau, obrigado.